Olá, amados irmãos e irmãs, que alegria estar com vocês nessa sequência formativa do Renovamento Carismático Católico ou Renovação Carismática Católica aqui no Brasil. Meu nome é Kátia Rhodes Avariz e eu sou do Brasil. Eu participo na Renovação Carismática Católica há 35 anos. O meu grupo de oração é todas as segundas-feiras à noite e se chama Vida Nova, Grupo de Oração Vida Nova. Eu sou membro do Conselho Nacional da Renovação Carismática Católica do Brasil, coordenadora nacional do Caris Brasil e vice-presidente da Renovação Carismática Católica na América Latina. E mais uma vez quero dizer que é uma alegria partilhar com vocês aquilo que para nós é tão importante na Renovação Carismática Católica. O tema de hoje é Batismo no Espírito Santo. E eu dizia tão importante para nós porque é a nossa identidade. A identidade da Renovação Carismática Católica é o batismo no Espírito Santo ou efusão no Espírito Santo. Por que essa é a nossa identidade? Porque foi assim que nós começamos. Aí está a nossa origem, 1967, lá na Casa de Retiro, a Arca e a Pomba, em Pittsburgh, na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Aqueles jovens reunidos em um retiro receberam o derramamento do Espírito Santo, a atualização de Pentecostes na igreja, e essa graça se espalhou por todo o mundo, pelo mundo inteiro. Deus seja louvado pela graça de Pentecostes, do batismo no Espírito Santo. Amados, o Espírito é aquele que se manifesta e sopra onde, em quem e quando Ele quer. Amém? E eu tenho certeza que Ele está soprando sobre nós agora, sobre mim e sobre você que está acompanhando este vídeo. O batismo no Espírito Santo é uma experiência de sentido de Deus e do Deus cristão. E essa experiência é alguma coisa que diz respeito somente a você e Deus. É uma experiência pessoal do Deus vivo, do Deus verdadeiro. E muda a nossa vida, não é assim, irmãos e irmãs? Ela não ocorrerá com você porque nós queremos, porque você quer, mas porque Deus quer. Deus quer se derramar sobre nós pelo seu Espírito. E quando é que Ele quer? Sempre. Deus quer sempre. São Boaventura se perguntava: sobre quem vem o Espírito Santo? E ele respondia: o Espírito Santo vem onde ele é amado, onde ele é convidado e onde ele é esperado. Então, ame, espere, convide, invoque o Espírito Santo de Deus sempre, sempre sobre sua vida, porque Ele sempre vai nos trazer o novo de Deus, a força de Deus, a vida nova de Deus. Basta invocá-lo. Vamos falar sobre algumas particularidades que caracterizam o operar do Espírito nos tempos do Antigo Testamento, caracterizavam o agir do Espírito no Antigo Testamento. Bom, ele se manifestava especialmente em algumas categorias de pessoas: reis, profetas, juízes, sacerdotes e patriarcas. E também essa manifestação tinha um prazo na vida dessas pessoas e durava enquanto durava a tarefa, a missão recebida, depois cessava. Foi assim com vários profetas ungidos e escolhidos por Deus. Deus outorgava a eles uma missão, dava a eles uma missão, quando os ungia com seu Espírito, e quando a missão cessava, essa missão já era delegada a outra pessoa, que então era ungida com o Espírito Santo de Deus, para que essa pessoa realizasse a missão que Deus tinha delegado a ela.
ou seja, que Deus tinha para ela naquele tempo. Então cessava com o final da missão específica. São Cirilo de Jerusalém disse que ele, o Espírito Santo, se manifestava na vida dessas pessoas, mas não habitava do modo como nos habita hoje. Dizia que nós somos chamados o templo de Deus, coisa que jamais foi dita dos profetas. Então, muito interessante, porque hoje ele habita em nós. Somos templo do Espírito Santo de Deus. Templo do Espírito Santo de Deus. Quando chegou a plenitude dos tempos, o Filho, cumprindo as profecias messiânicas, assumiu a natureza humana, encarnando-se para nossa justificação e salvação. E ele nos traz a importante revelação, desconhecida até então. Que revelação foi essa? A revelação de que o Espírito Santo não era apenas uma força de Deus, mas era uma pessoa. Uma pessoa. O Espírito Santo de Deus, expressão máxima do amor entre o Pai e o Filho, que foi derramado sobre nós. E é sempre derramado assim que o invocamos. Basta invocá-lo, que ele está sempre se movendo dentro de nós, trazendo uma força nova. É uma pessoa. Somos templos vivos de Deus e Deus habita em nós pelo seu Espírito Santo. Portanto, precisamos nos comunicar com Ele, conviver com Ele, pedir que Ele revele a cada um de nós a vontade do Pai. Nós precisamos do Espírito Santo para viver de acordo com a vontade do Pai, porque Ele é o revelador, Ele é o comunicador da vontade do Pai em nossa vida. Portanto, precisamos invocá-lo sempre. Jesus diz em João, no capítulo 14, versículos 16 a 17, vejam como Jesus se refere ao Espírito Santo em sua catequese, a partir de João capítulo 14 até o capítulo 17, Jesus faz uma catequese sobre a pessoa do Espírito Santo e ele diz: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro paráclito", ou seja, um outro defensor, um outro advogado, para que fique eternamente convosco. É o Espírito da verdade, Jesus explica, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Já dizia Jesus em sua catequese sobre o Espírito Santo. E aí ele continua em João 16, versículos 13 a 14. "Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ensinar-vos-á toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir, e anunciar-vos-á as coisas que virão. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará." Então nós necessitamos do Espírito Santo, de um Pentecostes perene, para que nós possamos estar atentos, mentes aguçadas, mentes que recordam sempre, espírito em dia com aquilo que Jesus quer para cada um de nós, para a missão que Ele tem para cada um de nós, para que nós possamos saber o que agrada a Ele e o que não agrada a Ele. Porque vocês sabem, amados irmãos e irmãs, que Jesus, antes de sua ascensão, disse aos apóstolos e discípulos ali, já saudosos, porque sabiam que era chegada a hora de Jesus ir para o Pai. Então, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, Jesus diz: "Eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos." Olha que bonita essa palavra
que me toca sempre o coração, uma palavra que eu amo de forma muito especial. Ele disse: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, pois enviarei sobre vós o meu Espírito. Jesus diz: o meu Espírito, e ele vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, até os confins da terra. Onde você que está agora me ouvindo está, você é testemunha de Jesus, pelo Espírito Santo dele, que nos foi derramado. E como eu disse, ele é derramado todas as vezes que nós o invocamos, sempre, perene. E essa promessa de Jesus foi cumprida quando, amados irmãos e irmãs, em Pentecostes, apóstolos, discípulos, reunidos com Maria no cenáculo, aguardando o cumprimento que Jesus havia feito, a promessa que Jesus havia feito, já também dita pelos profetas no Antigo Testamento, amados irmãos e irmãs. Vamos recordar que os profetas também haviam já dito isso. Por exemplo, em Joel capítulo 3, versículos de 1 a 2, o profeta diz: naqueles dias eu derramarei de meu espírito sobre todo ser vivo, e vossos filhos profetizarão, vossos anciãos terão sonhos, e vossos jovens terão visões, e derramarei do meu espírito sobre cada servo e cada serva. Jesus recorda essa promessa que havia sido feita pelo Pai através dos profetas. Novamente fala dessa promessa e ela então é cumprida em Pentecostes. E vocês sabem o que aconteceu depois de Pentecostes, amém? Os apóstolos, os discípulos, eles saem corajosamente a anunciar o nome de Jesus. A tristeza se transformou em alegria, a incerteza se transformou em fé absoluta naquilo que Deus havia prometido através de Jesus. A falta de coragem se transformou numa coragem imensa, numa ousadia imensa. E Pedro, com apenas um discurso, está lá em Atos dos Apóstolos, converte a mais de 3.000 pessoas. É isso que o Pentecostes faz em nós. Tira a nossa tristeza, o nosso lamento e transforma em alegria, em determinação, em decisão e em coragem. Isso é batismo no Espírito Santo. Portanto, desde Pentecostes, o Espírito não cessa de levar continuamente as pessoas à experiência do Cristo vivo e ressuscitado. Isso é muito importante porque Jesus vive, Cristo vive e está no meio de nós, através de sua efusão. Então o Espírito Santo nos faz viver essa experiência do Cristo vivo e ressuscitado através de sua efusão. Crentes, descrentes, batizados só de nome, praticantes, santos e pecadores são visitados por essa graça pascal. Vocês podem conferir no Catecismo, no número 731, essa verdade, esta declaração do que o Espírito Santo de Deus faz em nossas vidas. Mas, Kátia, é para uma vez só? Pedimos uma vez só e pronto? Sim, a graça acontece quando pedimos. Mas você pode pedir e invocar essa graça inúmeras vezes, quantas vezes você precisar. E não só quando precisar, porque nós precisamos sempre, porque somos limitados. Vejam o que Santo Agostinho disse a respeito disso. Ele disse: só Cristo não precisa continuar recebendo mais do Espírito Santo. Nós precisamos. Só Cristo não precisa. Nós precisamos. E não porque ele seja limitado em dar-se, mas porque nós somos limitados em receber. E que o Espírito também é dado, disse Santo Agostinho, para quem já o tem. Para que assim
possa, tendo mais do Espírito, melhor e mais abundantemente amar e obedecer aos mandamentos de Jesus Cristo. Olha que lindo! Nós precisamos mais, para mais amar, para mais obedecer os mandamentos de Jesus, ou seja, para mais vivermos o seu senhorio, para autenticamente vivermos o seu senhorio em nossas vidas. Só pelo Espírito Santo nós podemos dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Só através do Espírito Santo. Portanto, nós precisamos muito e muito dele. Batismo no Espírito Santo refere-se a uma especial efusão do Espírito, ministrada pelo próprio Jesus Cristo, que é o batizador, com vistas primordialmente a nos conceder força espiritual, que nos capacita a testemunhar a seu respeito em qualquer situação. Que nos capacita, repito, a testemunhar a respeito de Jesus em qualquer situação. Ou seja, anunciar sempre, declarar sempre que somente Jesus Cristo é o Senhor. Portanto, queridos irmãos e irmãs, invocar sempre. A nossa querida Patty Mansfield, pioneira da renovação carismática católica no mundo, que estava lá naquele final de semana, quando tudo aconteceu, quando a renovação carismática católica ou renovamento nasce oficialmente, ela sempre diz: precisamos mais do Espírito, mais. Precisamos invocá-lo sempre, oportuna e inoportunamente. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, porque além da força que nós recebemos, nós também permitimos que ele, a partir da invocação de um novo Pentecostes, nós estamos permitindo que o Espírito Santo faça em nós uma obra nova todos os dias, porque nós precisamos todos os dias do Espírito Santo de Deus para mudarmos de vida, para vivermos realmente um processo de conversão, vivermos de acordo com o que o Senhor quer para nós. O batismo no Espírito Santo é uma especial efusão do Espírito Santo. Por quê? Porque muda a nossa vida, muda a vida de maneira perceptível, notável, radical, amados irmãos e irmãs, no que diz respeito à vivência da fé. É como se tudo se tornasse muito claro para nós. Tudo fica claro. Toda a verdade é revelada e mais, nós passamos a compreender a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O Espírito Santo nos dá essa condição de conhecer a verdade. E não só conhecer, mas desejar viver essa verdade, testemunhar essa verdade e anunciar a todos esta verdade. A verdade que significa que Jesus Cristo vive e é o Senhor. Somente Ele é o Senhor. Este é o seu sinal. O sinal do batismo no Espírito Santo é a novidade de vida. O querer viver uma vida nova. O decidir por viver uma vida nova. Uma habitação renovada da graça que provoca em nós sempre o novo. A gente escuta normalmente as pessoas dizerem ao nosso redor, o mundo de um modo geral dizer: eu quero uma novidade para a minha vida, eu queria que algo novo acontecesse, eu queria uma mudança de vida. Ela está em nossas mãos, ela está ao nosso alcance. Amados irmãos e irmãs, é só dizer: vem Espírito Santo. A renovação carismática católica, ela me ensinou e me ensina ao longo desses 35 anos que eu preciso do Espírito Santo, que eu preciso de um batismo no Espírito Santo contínuo, perene, um Pentecostes contínuo para viver
nos caminhos que o Senhor determinou para eu viver, para caminhar neste caminho que vai chegar até Ele, que é o caminho da vida eterna, que é a vida de santidade. Eu quero uma mudança na minha vida, você também quer? Amados irmãos e irmãs, é só dizer: vem Espírito Santo. E eu testemunho a vocês que é a primeira coisa do meu dia. Quando eu acordo, irmãos e irmãs, a primeira coisa que eu faço é: vem Espírito Santo. Eu já invoco o Espírito Santo para mim, para o meu esposo Sérgio, para a minha família, para a Renovação Carismática Católica, para os membros do CARES, para todos os amigos, irmãos e irmãs de caminhada. Eu digo: vem Espírito Santo. Finalmente eu termino esta oração dizendo: vem sobre toda a face da terra. Essa é o meu primeiro momento de oração do dia. Faça o mesmo. Invoque sobre sua vida todos os dias: vem Espírito Santo. Amém. Que Deus os abençoe.